Com que me apresentarei ao Senhor, aquele que tanto tem feito por mim. Eu sei, não mereço, mas Ele me amou, achou-me perdido e me resgatou. Se aqui hoje estou, é porque o meu Deus me fez vencedor neste meu viver. Na minha fraqueza Ele me sustentou e com sua mão forte me levantou. Com que eu vou me apresentar diante de ti, ó meu Senhor? Tanto amor, tanto carinho tiveste por mim. Sei que a minha devoção ainda é pouco diante de ti, mas minha vida eu consagro pra te servir. Com minha voz vou te louvar, tudo que tenho levo ao altar. Te ofereço um sacrifício de louvor, que tua glória se manifeste e venha encher todo este lugar. Estamos aqui unicamente para te adorar. Amém. Jó capítulo 1, verso de número 6. Quem encontrou diz amém. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vamos ler de novo? Forte, né? E num dia em que os filhos de Deus, não era qualquer coisa não, eram os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Queridos irmãos, o texto em que fiz menção é um texto que pode-se dizer assim, um texto muito forte. E quando eu li, na verdade eu não li essa passagem, o Senhor me fez lembrar dela. O Senhor me fez lembrar dela. Quando eu corri lá e fui ler, eu falei, Jesus, que geralmente quando a gente vai ler essa passagem, a gente já engata Jó, né? Porque fala de Jó. Mas o Senhor nos levou para um outro caminho, e eu queria passar para os irmãos, porque eu sei que é orientação de Deus, para que nós possamos servir a Ele com alegria, e vigiar em todos os momentos, para que nós não sejamos pegos assim de surpresa. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 16, Paulo vai escrever que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o desejo do Senhor é que todos nós sejamos esse templo e esta morada do Senhor, do Espírito Santo. Aí Paulo no verso de número 17 vai dizer assim: e aquele que não cuidar, que não zelar do templo, destruir o templo, o Senhor também vai fazer o quê? O destruir. Porque o homem, o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos, não é nada mais, nada menos do que adorar ao Senhor. Eu e você, nós fomos feitos com uma responsabilidade de adorar, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. O que é que nos impede de adorar o Senhor? Quando existe o pecado. Quando existem as transgressões. Você vai ver isso no livro de Gênesis, que quando Caim e Abel, a Bíblia vai dizer que eles conversavam com o Senhor, tinha diálogo, tinha comunhão.
E a Bíblia vai nos dizer que um determinado dia ele se olhou para os frutos, se encantou, comeu, tanto ela como ele, ambos comeram, participaram da delícia do fruto, que o Senhor havia dito que não era para comer. Então isso foi uma transgressão, isso foi um erro que eles cometeram, uma desobediência, melhor dizendo, e aquilo teve consequência, ao ponto deles se envergonharem, que quando Deus se manifesta no jardim, eles se escondem. E o Senhor vai dizer assim: Adão, ô Adão, você está aí, Adão? E Adão estava onde? Escondido. Porque a vergonha do seu erro, a vergonha da sua transgressão é assim. E quantas das vezes, irmão, o pecado nos envergonha. Cuidado, vigie o máximo possível, porque aquele que foi feito para a adoração do Senhor não pode ser envergonhado em momento algum. E quantas das vezes a gente vai tratar alguma questão assim, algum irmão, o Jorge chega para nós: irmão, eu fiz isso, fiz aquilo, e você fala assim: não comenta com ninguém, deixa isso quieto. Você vê que a pessoa está envergonhada. Mas eu quero dizer algo para os irmãos aqui nessa noite: Deus não nos fez para ser envergonhados, mas Deus nos criou para a glorificação do nome do Senhor. Quem crê nisso diz amém. E foi assim com Isaías. Isaías era um homem sim, que uma chamada muito linda da parte de Deus. Mas, Diácono Naldinho, Isaías, quando o Senhor permite se revelar a ele com profundidade, Isaías ficou assim atemorizado, porque ele vai dizer assim no capítulo 6 de Isaías, do próprio livro: e vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor permite ele saber aonde é que ele habitava, onde ele estava sentado. E a Bíblia vai dizer que Isaías não só escuta, mas contempla com os teus olhos que o reino de Deus é um reino de adoração. Os anjos clamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então o Isaías, ele vê que o âmbito espiritual, o ambiente que o Senhor se faz presente, não é um ambiente de bagunça, não é um ambiente assim de discórdia, de divisão, mas é um ambiente que tudo contribui para a adoração daquele que nos chamou, que se revelou e nos redimiu de todo o pecado. Só que a glória de Deus, ela nos constrange, irmã Maria. A glória do Senhor nos constrange, ao ponto, e eu quero falar dois tipos de constrangimento aqui. O primeiro, que quando Isaías entende e vê a glória de Deus, ele auto se avaliar, ele viu que estava fora dos parâmetros de adoração. Porque aquele que não tem, que está com a vida fora do altar de Deus, ele não consegue cantar, ele não consegue louvar, ele não consegue engrandecer o nome do Senhor. É por isso que o salmista vai dizer assim: o que darei ao Senhor? O que eu posso fazer por todos os benefícios ao qual eles têm feito por mim? Porque uma alma que é agraciada, abençoada pelo Senhor, ela fica sem reação, ela não sabe o que fazer para agradar ao Senhor. Vir para a igreja todos os dias é muito pouco, perto de tudo aquilo que ele faz. Ler a palavra, levantar de madrugada, buscar ao Senhor de dia e de noite, é alguém está dizendo assim: não, é pouco o que eu tenho que fazer mais, isso é muito pouco, perto daquilo que Ele fez pela minha alma, por aquilo que Ele fez pela minha vida. É uma pessoa que vive no ato de gratidão, de louvor ao Senhor. Só que Isaías vai dizer assim: ai de mim. Isaías vai descobrir que nele havia uma falha, e ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio também de um povo de impuros lábios. Na hora Isaías reconhece que ele estava fora da congregação, dos projetos, daquilo que o Senhor tinha para ele. Aí daqui a pouco a voz bradou no céu. A Bíblia vai dizer que o anjo voa agora, queima a sua boca, como se dizendo: agora Isaías não tem mais pecado,
a sua boca não vai falar mais transgressão, você já não é mais aquele Isaías que você era antes. Aí uma voz bradou do céu dizendo: quem que há de ir por nós? Quem vai se posicionar? Aí Isaías levanta a mão e está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou diante da tua presença. Eu acho lindo isso. É alguém que conseguiu entrar diante do Senhor e reconhecer as suas fraquezas. Você não vê Isaías dizendo: mas esse negócio não foi para mim. Ele reconheceu que ele precisava mudar. Você reconhece que tem coisa que precisa mudar? Eu reconheço isso. E tem hora, eu sou igual o apóstolo Paulo, dizendo assim: quando eu penso em fazer o bem, eu me deparo que já cometi o mal. É assim com vocês também? Quando você faz um propósito diante de Deus: Senhor, vou melhorar nisso aqui. Passou 1, 2 dias, você está no mesmo erro. Mas a minha oração é essa: Senhor, me ajuda a reconhecer todos os dias que eu preciso de Ti. Me ajuda a melhorar, me ajuda a estar diante da Tua presença. E esse texto que li com os irmãos vai dizer que os filhos de Deus vieram com um propósito diante do Senhor. E qual era o propósito? De adorá-lo, de exaltar o nome do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que no meio deles, infiltrados, veio quem? Satanás. Satanás veio no meio dos filhos de Deus. Ele estava no meio dos filhos de Deus. Aí eu me pergunto assim, quando eu li isso, eu falei: Jesus, isso aqui é profundo demais. Porque nós não conseguimos entender o que há no coração de quem está perto. Você não sabe. Na igreja lá do livro de Gênesis, capítulo 4, se não estiver enganado, a Bíblia vai dizer que Caim e Abel foram se apresentar diante do Senhor. Quando eles chegam diante do Senhor, cada um com seu propósito, cada um com seu sacrifício, cada um com a sua adoração, a Bíblia vai dizer, Modemar, que Deus se atentou, agradou do sacrifício, do propósito de Abel, mas rejeitou o de Caim. Tudo bem, até então, ambos eram irmãos, ambos estavam juntos, filho da mesma mãe, na mesma comunhão, na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Mas quando Caim viu que o teu irmão tinha algo a mais da parte de Deus, a Bíblia vai dizer que o seu semblante mudou de uma tal forma que o Senhor teve que intervir na situação. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei dessa história. Estavam na mesma igreja, oferecendo o mesmo sacrifício, o mesmo Deus, mas um guardava algo no coração que não era a vontade de Deus, que não tinha a presença de Deus. Muitas das vezes nós estamos assim, caminhando com pessoas na igreja, em casa, no serviço, que aparentemente parece ser amigo, companheiro. Presbítero Antônio, estou aqui com o senhor é o dirigente da igreja, estou te ajudando. Mas se acontecer alguma coisa que me desagradou, eu vou me revelar quem está guardado lá no coração. Irmão, que nós não sejamos os filhos do diabo, mas que nós sejamos os filhos de Deus, que veio para adorar e exaltar o nome do Senhor. Aí o Senhor vai dizer assim: vamos ler Gênesis capítulo 4. Irmão, isso aqui é muito profundo, isso aqui é terrível. Isso mostra o que, presbítero Diécio? Um espião no nosso meio, um espírito maligno que habita, que se nós não estivermos revestidos pelo poder de Deus, nós vamos ficar camuflados dentro da igreja, mas Deus vai mandar fogo nesse demônio, e Deus vai confirmar a tua promessa na nossa vida. A falsidade vai cair por terra, a mentira vai cair por terra, mas os filhos de Deus vai ter liberdade, vai ter liberdade para servir ao Senhor, sem interferência dos espiões do inimigo. Quer ver? Vamos lá. Gênesis capítulo 4. Meu Deus do céu, tem mais um ponto para tratar com você, daqui a pouco eu encerro. Gênesis capítulo 4, verso de número 5, para nós ganharmos tempo. Mas para Caim e para sua oferta não se atentou. Irou-se Caim fortemente
e descaiu-lhe o seu. Não, na hora que Deus falou assim, deu amém para o sacrifício do outro, e o dele não foi aceito, o homem mudou da água para o vinho. Oi? Foi, mudou a reação. Aí eu me pergunto, e se Deus tivesse aceitado de Caim, como seria a reação de Abel? Com certeza também penso assim, ele ficaria feliz. Não, a coisa mais gostosa que tem é o branco conquistar algo muito grande, eu chegar e dizer, branco, parabéns, branco, parabéns, você merece. Mostra que o nosso coração está limpo diante dos irmãos e principalmente diante de Deus. Desculpa falar isso, mas muitas das vezes nas nossas conquistas a gente tem que ficar de boquinha calada, porque se falar levanta ódio, levanta ira, levanta inveja, calúnia, filhos do diabo no meio da congregação, não. Sabe como é que nós põe para fora isso? É buscando a presença do Senhor e o fogo se manifestando. É pedindo para Deus mostrar onde estão, para ter cuidado. E tem mais, tem pessoas que acham que o coração se abre. Não é assim? Tem pessoa que a nossa alma se abre, mas tem pessoas que o coração fecha. Cuidado no serviço, cuidado na escola, cuidado principalmente na igreja, aonde for. Deus vai colocar companheiros que se alegram com as suas conquistas, que falam a mesma língua que você fala diante de Deus. Amém, irmãos? É uma mensagem meio pesada, meio forte. Não é fácil pregar isso aqui não. Não é. Mas eu preciso dormir em paz hoje, sabendo que eu entreguei o que Deus mandou. Ó, o verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o seu semblante? Ai, Jesus amado. Abel nem percebeu. Ficou em paz. Irmão, quem está em paz diante de Deus, fica em paz diante dos homens. Quem está em paz diante de Deus, também fica em paz diante dos homens. Abel, meu irmão, Abel nem se importou. Ele aceitou, então estou em paz aqui. Falam bem ou falam mal, mas deixa eu falar comigo. O importante é agradar aquele que me chamou. Olha só que coisa linda, Jesus. Mas o Senhor viu. O Senhor viu o semblante de Caim. Se viu o semblante, também viu o coração. Ó, vamos lá, 7. E disse o Senhor a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu pecado, mas sobre ele deves dominar. Irmão, desculpa. Se você já identificou, já fez um raio-x, que tem alguma coisa errada na sua vida, domine esse negócio. Domine esse negócio, não deixe ele te dominar. Domina o pecado, não deixe o pecado te dominar. Como é que você domina esse negócio? Talvez você não vai ter alguém para te ajudar, para te entender. Porque nessas horas o homem tem que ser cabra macho mesmo para chegar e dizer: pastor, estou passando por isso. Mas vai buscar o sumo sacerdote. Põe o joelho no chão e diz assim: Senhor, a minha fraqueza é essa, a minha debilitação é essa. Eu não posso ficar na tua presença com essa luta, com essa dificuldade. Seja no coração, seja na alma, seja na mente, seja o que for. Coloca isso diante de Deus, que Deus vai te ajudar a dominar esse sentimento, para que você não seja dominado e seja, muitas das vezes, dentro da igreja um problema. Domina isso. Domina isso. O Senhor falou com ele aqui no verso 8, sabe o que ele fez? Ele dominou? Ele resolveu a situação? Não. O que ele fez? Matou teu irmão. Aí ele teve prazer de matar o irmão. Tem pessoas que é assim. Ele não consegue dominar aquele negócio que está dominando ele, que está dentro dele. Aí ele tem prazer de matar, de ver caído, arruinado, destruído, porque ele só tem prazer nisso. Mas os filhos de Deus, Deus vai guardar, para que o diabo não coloque as mãos.
O que Deus prometeu, Deus vai cumprir na hora certa. Se Deus é contigo, Ele vai guardar a tua vida, a tua casa. Mas o mal não vai tocar naqueles que são filhos de Deus, aqueles que guardam a presença do Senhor. Já estou encerrando. Uma outra passagem que o Senhor colocou agora à tarde no meu coração foi uma outra reunião que o próprio Jesus preparou para encontrar com os filhos dele. Jesus chega para Pedro e João e diz assim: vem aqui, discípulos. Pois não, Senhor. Eu preciso, Pedro, sentar à mesa e participar da Santa Ceia com os meus discípulos. Ir de lá e preparar o lugar, já está tudo preparado. Você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Os irmãos conhecem a história. Aí o irmão Vicente vai dizer assim: chegai para ele e diz assim: já está preparado o lugar? O maior desejo de Jesus foi sentar e ter aquele momento de comunhão com seus discípulos. Irmão, se você soubesse, não é só no nosso coração que tem esse desejo não, mas os céus também aguardam a chegada da noiva, para sentar-se à mesa e se alegrar diante do Senhor. Tiago Naldinho, não é só o Senhor não, não é só nós não, irmã Marlene, não é só a igreja não, mas o Senhor também aguarda a chegada da noiva, para sentar-se à mesa e alegrar. Quem almeja essa chegada no céu? Quem almeja? Irmão, está chegando, está próximo. O Senhor diz assim para os discípulos: vai lá e prepara, porque a reunião com os filhos de Deus não tem interferências dos de fora. Durante o dia Jesus caminhava com uma multidão atrás dele, e a multidão estava tocando nele, se era curado. Ele colocava a mão e começava a ver o enfermo, o paralítico, Deus curava. Meu irmão, era um saldão de bênção, de cura, de milagre para todo lado. Mas na hora da comunhão, da reunião com os filhos, nem todos podiam entrar na presença do Senhor. Aí o Senhor disse: prepara lá, prepara o lugar. Aí preparou. Abra a Bíblia comigo no livro de João capítulo 13. Quando eles estavam lá, naquela reunião, já estamos encerrando. João capítulo 13, verso de número 21. Nós, muitas das vezes, podemos não entender e não saber quem nos rodeia, mas o Senhor conhece todas as coisas. Quem crê nisso diz amém. João capítulo 13, verso 21. A Bíblia vai dizer que Jesus está sentado na mesa. Presbítero Nilson, presbítero Gelson e presbítero Antônio. Daqui a pouco Jesus joga uma bomba no meio da mesa assim: o que há de me trair está no nosso meio. Desse jeito. Irmão, imagina o clima. Imagina o clima na hora. Você está sentando, é uma mesa de comunhão. Você vai participar do corpo e do sangue. Algo que a igreja tem prazer de fazer isso até hoje. Aí Jesus chega e diz assim: mas tem um no nosso meio que há de trair. O que ele estava dizendo? Tem um infiltrado no nosso meio. Tem alguém infiltrado em nosso meio. Mas segura um pouquinho que você vai entender o que Deus quer tratar conosco aqui. Quando o Senhor fala, e depois você lê lá, porque eu não tenho tempo para ler isso aqui não. Depois que o Senhor fala isso, os discípulos estavam lá. Aí Simão Pedro, a Bíblia vai dizer que ele olha para o lado, para João, o discípulo que repousava onde? No seio de Jesus, assim: rapaz, pergunta para ele, qual de nós é o traidor? Olha a pergunta do homem. Você não vê Abel questionando, né? Abel estava em paz. Mas Pedro olhou assim: rapaz, pergunta para ele lá. Pergunta lá quem é o traidor. Irmão, não fica atrás de quem tem problema não. Irmão, não preocupe, se você está em paz diante de Deus. Mas Pedro também era complicado, né? Ele também estava mais para lá do que para cá. Arrancou a orelha do outro, queria matar, negou Jesus. Irmão, cuida, se tiver crente Pedro aqui no nosso meio querendo saber demais, fica na posição que o papai vai tratar com você. Mas se você está em paz, faça como Abel, fala bem ou fala mal, mas eu estou em paz diante do meu Deus. Deixa Deus tratar com Caim, deixa Deus dar um sinal na testa dele e ele se vira para lá, mas eu estou em paz diante daquele que me chamou. Só que João também não vigiou. Pelo amor de Deus, não vigiou. Mano, nós precisamos vigiar mais, irmão. A gente precisa vigiar mais.
aquele que repousava a cabeça no seio de Jesus, ele vai de novo lá e deita na cabeça de Jesus. Aí ele chega no pé do orelha de Jesus assim: Senhor, foi isso que ele falou? Vamos ler. João capítulo 13 e o verso de número 22. Então os discípulos olhavam uns para o outro, duvidando de quem ele falava. Verso 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. 25, agora sim, achei. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Ele para, irmão, a oportunidade que o indivíduo estava tendo de repousar, de descansar no Senhor, a cabeça dele estava em outra dimensão, em outro patamar, preocupado com outras coisas. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Você está na igreja, na presença de Deus, os teus filhos servem a Deus, nós estamos aqui glorificando e exaltando, e nós vamos ficar pensando em problema, em dificuldade, em quem não tem compromisso com Deus. Show pra lá, bicho papão. O negócio é repousar no seio de Jesus e aproveitar este momento de intimidade e buscar a presença dele a cada dia mais. Não, vamos desviar de problema, meu irmão. É problema demais todo dia. Nós tropeçamos nos problemas, mas vamos tropeçando, vamos levantando e vamos caminhando. E se tiver que deitar no ombro de Jesus, não é para perguntar sobre ninguém, saber do erro de ninguém, mas é para buscar mais e mais a presença do Senhor e nos fortalecer para que o nome dele seja glorificado. Verso 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um bocado molhado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, a garganta secou. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Olha o verso de 27. Irmão, Deus falou na hora quem era. Ai, Jesus. Segura aqui, eu já vou falar. E após o bocado, entrou nele quem? Entrou nele quem? E disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. Na hora, Satanás entra na vida de Judas. Deus deu todos os sinais. Aquele a quem eu der um bocado molhado, esse é o que há de me trair. Catou e deu na frente de todo mundo. Eles ficaram olhando assim. Só que a Bíblia vai dizer que eles o quê? Não entenderam. Irmão, quantos sinais você quer ver? Que essa pessoa que está do seu lado, que visita a tua casa, que visita a tua família, não é a vontade de Deus. Você quer que Jesus desça aqui na terra e fala: filho, esse não, essa não, cuidado, vigia. Deus fala, Deus dá sinal, mas parece que a gente está cego. Deus vai abrir nosso entendimento. Ai, abassúbia. Deus vai abrir o nosso coração. Nem todo que diz amigo, amigo, é a vontade de Deus. Nem todos podem sentar na nossa mesa, nem todos podem entrar na nossa casa. Meu irmão, Deus vai colocar companheiros de verdade, vai colocar mulheres companheiras de verdade para ajudar aqueles que precisam e quer ser os filhos de Deus. Ó o verso 28. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e era depressa. Irmão Rafael, e eu encerro aqui agora. Jesus vai tirar quem precisa ser tirado do nosso meio, da nossa vida e da nossa rota. Vai tirar. Mas é Jesus que tem que tirar. Mas enquanto Jesus não tirar, eles vão estar no meio dos filhos de Deus.
Eu falei que não ia falar de Jó, né? Mas eu vou falar. Na hora que ele chegou na festa, Jesus olhou. É como aquela parábola, né, da roupa nupcial, das vestes que não estava. Olhou, bateu todo mundo bonitinho. Na hora que olhou para o indivíduo lá, ele estava com a roupa meio diferente. Jesus falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Como você entrou nessa festa? É o filho do diabo, o irmão Vicente, Satanás. Eu entrei aí, de uma ajudinha aí, um camarada me deu um acesso aí, sabe? Aí a Bíblia vai dizer que amarraram ele e jogaram nas trevas, nos fogos. Aí na hora que Deus viu que Satanás entrou no meio da congregação, aí ele virou e falou assim: ninguém. O que você está fazendo aqui, rapaz? Quem te chamou? Quem te convidou? Estava passeando aí, rodeando a terra, procurando alguém aí para me acabar com a vida dela. Aí aproveitei um momento e estou entrando na festa também. Irmão, vamos vigiar, buscar a Deus. Na nossa casa Satanás não pode entrar. Em nome de Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olhou para Jó, viu que Jó tinha condição, e disse assim: tá vendo ele? Quem? Aquele ali? É Jó. Tá vendo ele? Tô vendo. Sabe quem é ele? Homem reto e temente e desvia do mal. Tá lá, ó. Aí Satanás, irmão, Deus fez menção, já que não era para entrar na festa não, mas já que você entrou, eu vou acabar com você aqui, não com o meu poder, mas mostrando o meu poder na vida daqueles que me temem e são filhos de Deus. Deus não mandou fogo, espada fulminando, não mandou não. Mandou? Não mandou. Deus venceu Satanás provando que Jó era um homem transformado pelo poder de Deus, que não murmurava, não questionava, não brigava, não era duas caras, não era falso, mas era aquele que tinha temor de Deus. E tem mais, até dentro da sua própria casa não tinha alguém que estava no teu nível espiritual, mas Jó estava. Deus poderia dizer: tá lá, Jó é sua esposa. Mas a esposa não tinha condição não, ia dar uma vergonha danada, uma chacota danada. Mas Deus conhecia quem era Jó. Está vendo, Jó? Homem tem mente, é isso que Deus quer. Que homens, como eu e você, sirva ao Senhor com integridade, sem nada que nos defame, nada que acabe com a nossa aparência, com a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor diz: aqui está a minha igreja, sem mácula, sem pecado, sem transgressão, mas uma igreja que vive a minha palavra e a minha presença. É por isso que o apóstolo Paulo diz: me segurai um pouco aí, me suporta mais um pouco, porque o meu compromisso, a minha responsabilidade é apresentar uma igreja pura, sem mácula, sem pecado, mas uma noiva pura diante do Senhor. A igreja de pé. Aí eu te pergunto, imagine Deus aqui e Satanás entrar e sentar no banco. Será que Deus pode virar para ele assim: tá vendo meu servo Rafael? Está vendo meu servo Nilson? Está vendo a minha serva irmã Maria? Será que nós teremos condições de alguém olhar para nós e ver que nós somos filhos de Deus e não os filhos do diabo? Lembre-se de uma coisa: as nossas atitudes revelam quem nós somos diante da presença do Senhor. Eu sinto que eu preciso mudar e não é amanhã, é hoje. Alguém sente isso também? Que como o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo, todo dia. Aí eu preguei esse dia, não sei onde foi. Nicodemos, não foi de dia não, mas foi de noite. Parece que de noite é mais gostoso, de madrugada é mais gostoso. Quem busca de madrugada, Salomão vai dizer que o encontra, o acharás. Quer mudança de vida? Vai buscar Ele, vai clamar por Ele, que Ele vai se revelar para mim e para você. E quando os filhos de Deus se encontrar, você vai entrar na presença dEle em paz, sem que nada te acuse, sem que nada tire a sua paz. Vai sentar no banco, pode cair os céus e a terra, como que é 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu estou em paz, porque eu sou filho daquele que me chamou. Não sou um infiltrado, não sou um desviado, eu não sou um caído, mas eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus aqui diz amém.